Bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvair de Oliveira. Antes de tudo, eu te peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho de notificação para que quando nós postarmos uma nova mensagem, o YouTube possa te notificar. Também te peço que deixe os seus comentários e visite sempre o nosso canal. Nós estamos sempre postando mensagens que transformam vidas, mensagens que abençoam famílias, que transformam a vida do ser humano. Para todos, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Juvair de Oliveira. Estamos gravando aqui mais um vídeo para trazer uma edificação para a tua alma, para a tua vida. E muitas informações, afinal de contas, o mundo hoje está vivendo uma pandemia e isto está muito tenebroso, isto está tenebroso demais. O tema que nós iremos trabalhar é sobre o livro de Enoque, meus amados. O livro de Enoque, ele traz algumas informações importantes. Claro que nós não vamos trabalhar todo o livro de Enoque, é impossível se fazer isso, mas o que nós queremos abordar é a questão dos anjos que Enoque aborda. Enoque diz que houve um período no passado, e isso você encontra também no capítulo 6 do livro de Gênesis, uma certa conotação com o livro de Enoque, em que esses anjos que se rebelionaram no passado e vieram aqui na terra, eles fizeram várias atrocidades, várias maldades numa época passada, numa época em que viveu o velho Noé. Pois bem, o que nós queremos abordar aqui é que Enoque vai abordar que esses anjos possivelmente foram presos e que também Judas, o irmão de Cristo Jesus, lá no penúltimo livro da Bíblia, ele diz também que esses anjos estariam presos aguardando o dia do juízo final. Pesquisando esse assunto e destacando esse assunto, nós não vamos entrar aqui no mérito se realmente esses anjos estão realmente presos ou não, mas o que me levou a fazer esse vídeo, a trazer essa informação, é que surge uma notícia que esses anjos, eles estariam presos na Antártica. Esses anjos, eles estariam presos nesse continente gelado, como você está vendo aí nas imagens, que esses anjos estariam presos lá. E eu quero que você analise, que você pense, porque a situação não anda boa. Esses anjos estariam presos, e se eles estão presos na Antártica, será que eles vão se libertar? E foi detectado pela NASA, coisas dessa natureza, imagens de satélites, de movimentação embaixo do gelo. E isso é tenebroso, isso causa um certo temor nas pessoas. Então veja, tem uma notícia aqui também, ó, sobre Anunnaki, Nefilins, coisa do gênero. Você pode pesquisar, você vai encontrar que anjos caídos lá do livro de Enoque estariam presos na Antártica. Olha o que diz: 200 anjos caídos do livro de Enoque estariam presos na Antártica, prestes a despertar e se libertarem. Veja, a notícia está aí. Então, é uma situação complexa, é uma situação complicada. E nós gravamos um vídeo em 2014, um vídeo que eu vou deixar o link na descrição, porque é um vídeo longo de 2 horas e 14 minutos, mais ou menos, 2 horas e 15 minutos, e eu peguei uma parte desse vídeo para compartilhar com você, para que você entenda esta situação do livro de Enoque, desses anjos presos, se realmente estão presos, ou se eles já se libertaram, e aí pasmem. Se eles estão influenciando, e aí eu vou entrar, é anjo caído, não é anjo de Deus que está vivendo na presença de Deus, é anjo caído que se rebelionaram num passado histórico da humanidade. Se esses anjos, eles estão influenciando religiões, igrejas, coisas dessa natureza, e por incrível que pareça, até mesmo governos. Será que esses anjos estão influenciando o governo, promovendo aí uma nova ordem mundial? Eu quero que você pense, eu quero que você analise, eu quero que você
faça os seus comentários, deixe os comentários no vídeo para que nós possamos analisar posteriormente. Então fique com o vídeo que nós já mencionamos aqui. E como disse Enoque, esses anjos fizeram uma miséria aqui na terra, havendo necessidade de uma interferência divina. E muitos desses anjos foram presos. Eles foram aprisionados. E foi levado para onde? Onde é que eles estão hoje? Onde eles foram presos, ninguém sabe. Não tem ninguém nessa terra que saiba onde é que eles estão presos. Alguém pode até conjecturar, falar. E se sabe que fale logo onde é que eles estão presos. Porque a Escritura, o apóstolo Pedro e Judas, disse apenas que eles estão em prisões eternas. Alguns deles estão em prisões eternas, ou supostas prisões eternas, se é que realmente eles estão, se é que essa raça realmente estão. Nós vimos o tipo de tecnologia, de aprendizado, de ciência que eles tinham, usando quase que 100% do seu cérebro. Será que realmente eles estão presos? Isso é o que nós vamos ver. Segundo o que disse segundo Pedro, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, verso 4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Será que Deus mandou eles para os confins do universo? Longe de algum tipo de sol? Olha, meu amado, às vezes a gente lê alguma coisa nas escrituras e entende outra. Chega ao ponto de falar a aberração que Jesus vem montado no céu num cavalo branco. Você pode dizer, mas está escrito que vem montado no céu um cavalo branco. Meu amado, o cavalo é tão somente a força motriz que impulsiona o objeto voador, que Cristo vem montado. Só isso. Assim como os carros têm cavalos, os objetos voadores que os anjos andam e que Cristo anda, também tem cavalos, que fala somente da força motriz que impulsiona essas naves espaciais. E Judas, no capítulo 6, diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Será que realmente eles estão presos? Judas sabia disso. Judas e Pedro, e mencionaram isso. Como nós estamos vendo, esses anjos caídos do capítulo 6 do Gênesis, nos dias de Noé, foram aprisionados em cadeias eternas aí entre aspas. Não tem no universo uma cadeia, aqui é a cadeia de anjo. Pode ser que estejam alojados em algum planeta, sei lá, alguma coisa dessa natureza, esperando o juízo. Mas pode ser que algo tenha dado errado. Meu amado, você pode estar questionando as escrituras. Irmão, eu estou falando aquilo que eu entendo dentro das escrituras. Mas pode ser que algo tenha dado errado, sim. Alguns desses anjos caídos tenham escapado dessas supostas cadeias eternas, ou se refugiado em algum lugar do universo. Não se sabe. Mas esses tais anjos caídos aparecem novamente na história em contato com os homens. Para aí, vamos analisar então. Se esses anjos caídos que conviveram com a raça humana nos dias de Noé praticaram uma sorte de maldade tremenda, eles foram aprisionados por Miguel e sua companhia de anjos lá do céu, vieram aqui aprisionar esses anjos. Estão todos presos, tudo amarrado, tá? Então tá bom, não tem mais problema nenhum. Aí a gente vai ler as escrituras novamente, olha o elemento aparecendo lá. O mesmo anjo caído que diz que estava amarrado, e eu não estou usando o chavão aqui de dizer que estou amarrando o anjo, que eu nunca amarrei anjo, nem demônio, nem ninguém. Então tem igreja por aí, pastor que amarra anjo, solta anjo, amarra demônio, solta demônio. É tudo mentira, é tudo engano para iludir a humanidade. Não caia nesse engodo.
Isso é laço. Então, meu amado, esses anjos, se realmente eles estão amarrados, por que eles aparecem de novo? Em contato com o ser humano, conversando, se apresentando, dizendo que é Deus. Por que ele aparece novamente? Se ele deveria estar amarrado. Então ele escapou. Ou ele escapou ou ele não foi amarrado, ou alguém está enganando a gente. Alguma coisa está errada. Vamos ver. Não se pode afirmar uma coisa como essa. Anjo escapando de prisão é algo inaceitável. Meu Deus do céu, como que pode a gente chegar ao ponto de afirmar que Deus mandou uns anjos aqui para fazer algo que eles não fizeram, aí Deus manda uma outra comitiva de anjos para amarrar esses que estavam praticando maldade? Só que esses anjos que estavam praticando maldade escaparam da prisão. Será que escaparam mesmo? É algo para se pensar. O grande problema é que alguns, ou pelo menos um desses anjos caídos estava recebendo o sacrifício de Israel na caminhada do deserto, quando o povo israelita saiu do cativeiro egípcio com destino a Canaã. Isso é forte. Então veja, Deus tira o povo de Israel, que passou por volta de 400 anos lá no Egito, um período de escravidão, não foram os 400 anos, mas um período de escravidão. A Escritura diz que Deus tirou eles do Egito com destino a Canaã. Nessa trajetória desses anjos com destino a Canaã, aparece esses anjos caídos, aparece no mínimo um aparece lá, recebendo adoração como se fosse Deus. Se ele aparece lá, meu amado, ele está preso? Ou ele está solto? Vejamos então o que diz a Bíblia King James. E também isso aparece em outras traduções. Na Ferreira de Almeida não aparece esse tipo de tradução. As traduções bíblicas é uma verdadeira aberração. Veja, isso está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 8 e 10. Diz assim: E lançará sorte mediante duas pedras, uma com o nome de Iavé, Iavé é Deus, e outra com o nome de Azazel. Lembra que eu disse que você guardasse esse nome? Azazel? Azazel é um anjo caído do capítulo 6 do livro de Gênesis. Do livro Gênesis. Que alguns biblistas tentam dizer, não, Azazel era um lugar, conversa fiada. Azazel nunca foi lugar. Azazel trata-se de um anjo caído que desobedeceu a Deus. Então, ó, lançará sorte mediante duas pedras. Uma com o nome de Iavé, que é Deus, e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode, cuja sorte caiu para Iavé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode, sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. O que está se tratando aqui? O que está se tratando aqui, meu amado, é que quando Israel vinha caminhando pelo deserto, Deus, o suposto Deus que vinha conduzindo Israel, disse: olha, Moisés, você pegue dois bodes, não é um não, é dois bodes, e você, em um desses bodes, você vai sacrificar a Iavé. Iavé é Deus. Javé, que foi traduzido para o nome Jeová. Sacrifique esse bode a Jeová. É oferta pelo pecado do povo. O povo peca, você oferece o bode, o sangue do bode, e o bode em si queima ele, e Jeová, ou Javé, vai perdoar o pecado. O outro bode, porque eram dois bodes, o outro bode, você fala no ouvido do bode: olha, bode, você vai pegar o pecado de todo Israel e vai levar para o deserto. Esse bode
que vai levar o pecado para o deserto, ele vai fazer a expiação do pecado. Expiar o pecado é limpar. Quem limpou ou quem limpa o ser humano é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E alguns pregadores, teólogos, que não analisam as Escrituras, diz que esse bode é o tipo de Cristo, porque Cristo é quem perdoa o pecado. Claro, Cristo é quem perdoa o pecado, é quem limpa, expiar e limpar. Mas esse bode nunca é tipo de Cristo. Veja para quem era oferecido esse bode. Para um anjo caído, para Azazel. Não pode ser, meu amado. A gente fica perplexo diante de uma coisa dessa. Israel adorando a um anjo caído, oferecendo sacrifício de bode para um tal de Azazel que fazia parte de um anjo caído. Por isso que eu estou dizendo que alguns deles, no mínimo um, escapou. Alguma coisa não bateu aí. Então esse Azazel, ele anda solto por aí. Enganou Israel. Enganou Israel. O bode era enviado para o deserto para Azazel. Se Azazel é um anjo caído, um desobediente, um rebelde, desde quando o anjo caído tem condição de perdoar pecado, de limpar pecado de alguém? Eu te pergunto, meu amado, desde quando o anjo caído tem condição de perdoar pecado de alguma pessoa, de limpar pecado de alguma pessoa? Veja, o que estava acontecendo nos dias de Noé, aconteceu também alguma coisa nos dias de Moisés. E segundo o que se diz, Moisés era homem de Deus. Homem de Deus, foi enganado por um anjo, alguma coisa não bateu aí. Então nós estamos vendo que esse bode, é só consultar, pegue a Bíblia Jerusalém, pegue a Bíblia King James, aí a Ferreira de Almeida, que eu não vou aqui criar nenhum tipo de juízo, mas a Bíblia mais utilizada pelos evangélicos é a Ferreira de Almeida e outras aí, tradução Novo Mundo do Testemunho de Jeová e outras, não traduz como para Azazel. Simplesmente eles trocaram a palavra e colocaram bode emissário. Bode emissário, bode emissário. Nunca vi falar que bode fosse emissário de alguma coisa. Eles traduziram por bode emissário. Acredito que mal intencionado, pessoa que fez isso. Porque o bode é enviado para Azazel para fazer expiação do pecado. Então, meu amado, veja, um anjo caído lá do período de Noé, recebendo sacrifício pelo pecado nos dias de Israel. Isso é inaceitável. Isso me dá nos nervos. Isso é inaceitável. Como nós estamos vendo, o próprio Moisés, patriarca dos israelitas, foi enganado por Azazel. Ele foi enganado por Azazel. Que alguém desmereça, que rasgue a página lá do capítulo 16, verso 8 e 10 do livro de Levítico. Que arranque da King James, que arranque da Bíblia de Jerusalém e de outras Bíblias, que arranque para ninguém ler. Então, como nós estamos vendo, Moisés foi enganado por Azazel, que estava recebendo o sacrifício do bode emissário para expiar pecado. Se você pensar que Azazel, um anjo caído, vai expiar o teu pecado, meu filho, você está perdido. Não tem jeito não. Pergunta-se, eu estou interrogando, desde quando Azazel, o anjo caído, expia pecado de alguém? Não há dúvida, Moisés foi enganado. Eu só posso acreditar que ele foi enganado. Ou se não foi enganado, estava fazendo intencionalmente, que é o que eu não quero acreditar aqui. Penso que ele foi enganado. Agora preste atenção. Se Moisés foi enganado, Moisés, que diz que conversava com Deus, que falava com Deus, ele foi enganado. Se Moisés foi enganado, será que não tem muitos sendo enganados por esses anjos caídos hoje também? Será que não tem muita gente sendo enganado ou sendo enganada por anjos caídos dentro de igrejas, de centros de espiritismo, de encontros, dizendo que está adorando a Deus e glorificando a Deus e tem um anjo caído recebendo adoração? Não há dúvida, meu amado, tem muita gente adorando a anjo caído aí, sem saber, pensando que está adorando a Deus. Ele pode se apresentar dizendo que é Deus, ele não é Deus coisíssima nenhuma, e a pessoa está sendo enganada. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de Paulo, na carta aos Colossenses,
Paulo disse: olha, gente, parem com esse negócio de culto aos anjos. Lá nos dias de Paulo, na igreja de Colossos, tinha culto a anjo. Com certeza não era anjo de Deus, porque anjo de Deus não recebe culto, era anjo caído. E Paulo foi bem claro lá. Ele apertou aquele povo e disse: olha, vocês estão metidos em coisas que vocês não viram, vocês estão sendo enganados. Parem com isso. Foi a recomendação de Paulo. Então tome muito cuidado, abra seu olho quando você vê alguém falando em anjo. Tem anjo aqui, tem anjo voando aqui, tem anjo nesse lugar. Abra seu olho, porque esse anjo pode ser que não seja o anjo que você pensa que é. E você está sendo enganado. Jesus disse que nos dias que antecederiam sua volta, seria como nos dias de Noé. E sem dúvida, era disso que ele estava falando. Como nós estamos vendo, nos dias anteriores ao dilúvio, esses anjos caídos estavam agindo e praticando maldades além dos limites. Muito além dos limites. Saiu fora de todos os limites. Quando Cristo disse que sua volta seria como os dias de Noé, ele estava falando da ação desses anjos caídos novamente, com todo tipo de atrocidade entre os humanos. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. É só você olhar. Olhe ao seu redor e veja se não está acontecendo. Prepare-se, que a maldade, a criminalidade e todo tipo de pecado vai aumentar. E vai aumentar muito. Como também não posso deixar de mencionar aqui, que o engano religioso em igrejas, centros espíritas, vai aumentar muito com a ação desses anjos caídos. Vai aumentar muito. Eles vão enganar, principalmente a liderança. Esta é a mais pura verdade, nua e crua. Ouça quem tem ouvidos, como disse o Senhor. Ou quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas palavras não são minhas, são do Senhor. Foi Ele que disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A minha obrigação, o meu dever aqui como cidadão dos céus é trazer essa revelação. Não há nada oculto que não seja revelado. Então veja, igrejas, centros espíritas e outros locais mais vão receber e já estão recebendo, muitas dessas igrejas, visitas desses anjos que vão se apresentar como sendo um ser divino, e eles vão enganar principalmente a liderança. Engana-se a liderança e o rebanho vai junto. Não precisa enganar um e outro, só precisa enganar o líder. O líder estando enganado, o rebanho vai junto, não tem conversa. Esta é a verdade nua e crua. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas convém mencionarmos que em algumas igrejas e centros espíritas não há diferença nenhuma. Por quê? Pense e responda você mesmo. Algumas igrejas que a gente vê por aí, analisa, veja esse sistema religioso que você vê, e analisa um centro espírita, um local de macumba, sei lá o quê. Qual é a diferença que tem, meu amado? Qual é a diferença que tem? Pense e responda para você mesmo. Agora preste atenção, vou falar sem medo de errar. Algumas igrejas hoje, principalmente a Igreja Católica, está e estão envolvidas com esses anjos caídos e enganando a humanidade. Então eu vou repetir. Algumas igrejas hoje, e aparece por aí, estão na mídia, algumas igrejas, e principalmente a Igreja Católica, está e estão envolvidas com esses anjos caídos, enganando os seres humanos.
Algumas igrejas fazem isso, meu amado, de forma involuntária. Eles não estão sabendo que é o que eu acredito que Moisés fez, talvez de forma involuntária. Eles não estão sendo voluntariamente, mas eles estão envolvidos. Outras igrejas, meu amado, estão fazendo isso voluntariamente. Centros espíritas também, uns involuntários, estão sendo enganados, outros voluntariamente. Eles voluntariamente estão sendo enganados por esses anjos. Estão. Mas não é só isso, preste um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque não é só igreja e centros. Países, principalmente países de primeiro mundo, países ricos, Estados Unidos, países europeus, países de primeiro escalão, também estão envolvidos com esses anjos caídos. Claro que agora ele não se apresenta como anjo caído, ele se apresenta como um ser extraterrestre, que tem uma tecnologia que está muito além, que viaja na velocidade da luz ou acima da velocidade da luz, que tem armas potentíssimas. E esses seres se apresentam para os líderes dessas nações. Claro que eles vão receber, a tática é outra. Eles não vão se apresentar como anjo, eles vão se apresentar como seres que vêm de um outro mundo, trazendo uma nova tecnologia, trazendo um novo modo de viver. E esses países de primeiro mundo acabam aderindo a isso, a essa tecnologia, a um acordo com esses seres. Isso, não resta dúvida, meu amado, o que está acontecendo. Se um país, ou um presidente de um país, um alto escalão, recebe um ser que tem uma tecnologia que vai muito além daquilo que ele tem hoje aqui, é claro que ele vai abraçar, ele vai adotar, ele vai querer. Por quê? Porque o poder é domínio. Então os anjos, esses seres, que hoje não se apresenta mais como anjo, mas como ser extraterrestre, estão realizando isso também. Não é somente igreja, não. A humanidade está dentro de um engodo. Nós estamos vivendo a época que, segundo a astrologia, diz que é a época do aquário. Ou seja, é a época de pegar o peixe e jogar dentro do aquário para não ter para onde ele escapar. Nós estamos vivendo isso, mas nós estamos trazendo essa revelação. Com essa tecnologia, esses países massacram, veja se isso não é verdade. Esses países massacram outros países, seja de forma militar ou de forma econômica. Ou de forma militar ou econômica. Se invadir, ele massacra. Se não invadir também, ele coloca um embargo econômico aí, o país está lascado, não tem para onde ir, não vai para lugar nenhum. É isso que acontece. A ação desses anjos caídos vai muito além dos limites. Vai ser um sofrimento extremo para a humanidade. Mas quem conhecer as Escrituras e se firmar com Deus, o Eterno, terá uma válvula de escape. Quem se firmar com Deus Eterno, conhecendo as Escrituras, veja que eu não estou dizendo conhecendo o livro Bíblia, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de Escritura. A Bíblia contém a Escritura, mas nem toda a Escritura está contida na Bíblia. Quem conhecer a Escritura, crer, confiar e procurar e conhecer, como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno. Quem fizer isso e se firmar com Cristo, o Redentor da humanidade, esta pessoa que fizer isso, essa pessoa terá uma válvula de escape. Meu amado, está tenebroso, tenebroso. Eu te peço que compartilhe essa mensagem, este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer essas verdades e ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Você que é novo no canal, que não se inscreveu, te peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, por favor, deixe o seu like e também veja outros vídeos que está no nosso canal.